Jesus, queremos abençoar nessa noite, que já está com certeza essa palavra no coração dele, que o Senhor já colocou no coração dele, e nós queremos receber nessa noite essa palavra como terra fértil, Pai. É a terceira volta que nós vamos dar, crendo, Pai, que já estamos sendo preparados no mundo espiritual para receber a nossa bênção. Abençoa a vida dele e a sua família enquanto ele está aqui, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém? Bata a palma para Jesus, ajuda Deus. Eu quero estar saudando os irmãos com a paz do nosso Senhor, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 6, do versículo 20. Livro de Josué, capítulo 6, do versículo 20. Todos encontraram? Livro de Josué, capítulo 6, no versículo 20. Enquanto eu estudava a palavra, o detalhe é que durante as 2 últimas semanas, quando a gente pega um texto aleatório da palavra para estudar e pregar, a gente sabe que a gente é sozinho ministrando sobre aquela palavra. O interessante é quando outras pessoas já ministraram sobre ela ou ainda ministraram. Ou seja, você tem que estudar mais, ver os detalhes, ver o que a palavra tem para te ensinar, porque a cada sexta-feira que nós estamos aqui para aprender, Deus vai preenchendo uma lacuna que falta em nossas vidas. Ele vai nos ensinando, vai nos doutrinando, porque isso que nós vamos ler agora, como já foi ministrado pelas pastoras há semanas atrás, quando aquele povo que ali estava, eles estavam prontos a chegar diante de algo que era uma promessa de Deus para a vida deles. O detalhe é que para se cumprir essa promessa, existia um problema, uma dificuldade e uma batalha que eles teriam que enfrentar para conseguir aquilo que Deus tinha prometido. E sobre isso nós vamos falar nessa noite, sobre os problemas, as dificuldades que muitas vezes nós temos na nossa vida. E a gente está diante dela e falta um detalhezinho para nós ganharmos a promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Josué capítulo 6, versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite pela tua presença neste lugar e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Queremos que o teu Espírito Santo nos ensine, nos discipule e coloque sobre a nossa vida, Pai, aquilo que precisamos para que venhamos aprender da tua palavra, aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e que no dia de hoje, Pai, nós possamos sair daqui preparados com a unção da tua palavra e a verdade do teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Isso. Quem aqui gosta de leitura da palavra? Quem gosta de buscar os conhecimentos daquilo que Deus tem? Eu vi no decorrer das ministrações, tem um povo avivado aqui, sim ou não? Amém? A gente sempre vê cada pregador pregar de uma maneira diferente, uns com mais avivamento, outros com menos. Cada um de nós tem uma maneira diferente. E Deus nos utiliza para que a gente venha preencher na vida de cada um aquilo que muitas vezes falta. A maioria da igreja está sempre acostumada a me ver ali atrás, eu falo um pouquinho, tem os louvores, depois a gente fica por lá. E no decorrer da semana a gente às vezes conversa com alguns, está sempre presente. Mas às vezes nós, ou você que está aí sentado, preenche na vida de outra pessoa algo que falta. Nesse trecho que nós lemos, para que a gente possa compreender um pouco do que Deus tem para a nossa vida,
a gente começa a ver Josué liderando um povo. Alguém aqui gosta de estar na liderança de algo? Quem gosta de ser líder? Estar cuidando de algo, estar na frente, puxando alguém. Josué está com um grande trabalho na vida dele. Se você ler o livro de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 13, aquele povo vai enfrentar batalhas, guerras, lutas. Deus criou o povo para isso? Na verdade, não. Deus queria um povo, porque quando Deus olhou para a terra, a cidade onde já existia Canaã, e quando nós voltamos no tempo, a cidade de Jericó vai estar presente na Bíblia 1400 anos antes de Cristo. Repita comigo, 1400 anos antes de Cristo. Esse povo, ele vai receber uma promessa do Senhor. Assim como nós, muitas vezes nós oramos, pedimos para Deus: Senhor, eu preciso de algo para a minha vida. Quando você pede algo e Deus vem um profeta e diz para você: Deus está te dizendo sim para aquilo que você pediu. A sua promessa vai se cumprir. O detalhe é que no caminho, Deus quer estar junto com você. Deus não quer que você chegue sozinho na sua promessa, porque muitas vezes Deus promete algo para nós, às vezes você recebe algo novo, mas para chegar lá você sacrifica a sua família, você sacrifica o seu tempo, o seu trabalho do dia inteiro, e você trabalha. Quando você chega lá, você chega sozinho, e quando você olha para trás, perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu aquilo que Deus tinha te dado. Então Deus, com essa nação, Deus não queria que eles chegassem, conquistassem a sua terra prometida e perdesse a essência que era estar na presença de Deus. E para nós entender, mas que povo é esse que vai destruir muralhas? Que povo é esse que vai entrar numa terra prometida? Lembra que eu falei para vocês que há 1400 anos antes está essa história das muralhas de Jericó? Para nós entender de onde veio este lugar, nós precisamos retornar mais 400 anos. Uma promessa que Deus fez para o homem. Certo dia, Abraão, Deus fala com ele: Abraão, eu vou te levar para uma terra, um lugar onde você terá uma plantação, um lugar que a sua família vai crescer, um lugar que a sua descendência será como as estrelas do céu, a areia do mar. O lugar será maravilhoso e eu vou te levar até lá. O detalhe é que quando Abraão sai para ir até essa terra prometida, durante esse caminho Deus queria conduzir Abraão com paz, com mansidão, com tranquilidade, que é uma vida que todos nós queremos, sim ou não? Sim. Só que quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não havia dito para Abraão aonde seria, simplesmente Abraão saiu, só que ele levou o seu sobrinho junto. E no decorrer dessa caminhada, num certo momento, eles chegam diante de um lugar, as criações eram muito grandes, a família já estava crescendo e eles precisam se separar. Nesse momento, Abraão fala para Ló: escolhe um lugar que você deseja. Ele escolheu o melhor das campinas, que fazia divisa entre Sodoma e Gomorra. Lá, aos olhos, parecia uma maravilha, mas no decorrer do tempo, aquele lugar trouxe maldição sobre a vida dele. E passado esse tempo, chega um momento que ele é levado preso, e agora Abraão tem que sair da sua tranquilidade, da sua paciência. Para você ter uma ideia, você deve ter dentro da sua casa, não tem aquela pessoa que resolve os problemas brigando? Aquela que chega: não, vamos resolver isso aqui, vou lá, vou falar, as coisas têm que ser resolvidas o mais rápido possível. Tem ou não tem? Quando chega na minha vez, eu digo: vamos orar, vamos ter paciência, calma, mansidão. Mas vai ter alguém do seu lado dizendo: não, pode parar com isso, vamos resolver o problema. E Abraão está diante de uma situação como essa. Abraão não sabe guerrear, Deus não preparou ele para uma batalha, para a guerra, para as lutas, mas agora o seu sobrinho, alguém da sua família, está em apuros. Ele acaba se juntando com outras pessoas, vão para a guerra, e ali é onde começa muitas vezes o povo de Deus agora, porque as nações eram conhecidas pela organização, pela maneira que eles conduziam. Abraão, quando sai com a sua família, é um povo que praticamente estava perambulando pelo deserto, tentando resolver as maneiras conforme eles conseguiam. E no decorrer dessa caminhada, a família deles vai crescendo. Abraão tem um filho, esse filho que nasce Isaac tem 2 filhos, nasce Jacó, Esaú, e ele tem 12 filhos, e a família começa a crescer. Porém, essa terra onde eles estão, ela começa a ser assolada com dificuldades,
o que se planta não cresce. E Deus tinha prometido algo maravilhoso para eles. No decorrer de tudo isso, eles precisam ir para o Egito. E lá no Egito, quando a gente está em dificuldade, quando a gente está apertado pela tribulação, é quando a maioria de nós, às vezes, acaba esquecendo de Deus. E a Bíblia vai nos contar que, durante 400 anos, aquele povo que esteve no Egito, eles esqueceram daquilo que Deus tinha feito por eles. Tinham esquecido das promessas que Deus tinha feito. A mesma coisa é para nós. Quem é que tem uma promessa de Deus na sua vida? Você. Essa promessa vai se cumprir. O detalhe é que você não pode estar sozinho quando chegar lá. Para você compreender qual é a diferença entre um sonho meu e um sonho de Deus. O meu sonho, normalmente eu chego sozinho lá. Às vezes é um sonho prático, alguma coisa que você quer. Quando você chegou, legal. Agora você tem que elaborar outro sonho. Quando o sonho é de Deus, ele envolve mais pessoas. O sonho da pastora Regina nos trouxe nós até aqui. O sonho que você tem de cuidar de uma congregação vai direcionar outras pessoas a estar do seu lado. É a mesma coisa, eu faço parte do louvor, eu não tenho todas as habilidades. A gente está na liderança, mas eu sei fazer somente aquilo ali. Mas o sonho que Deus tem é muito maior. Então Ele coloca outras pessoas para estar ao nosso lado, nos ensinando, compartilhando. Quem trabalha com liderança não precisa ter todas as habilidades, mas tem que ter o compromisso e responsabilidade de cuidar daquilo que Deus entregou nas suas mãos. E no decorrer dessa caminhada, nós vemos um povo que ficou 400 anos oprimido, com dificuldade. E o sonho de Deus, a vontade de Deus para esse povo não era essa. Deus queria um povo que não fosse condenado, um povo que praticasse justiça, um povo que quando visse alguém fraco, ele ajudaria, quando visse alguém pobre, ele dividiria. Esse era o sonho de Deus. Eu vou pegar esse povo, levar para uma terra prometida, e eu quero o melhor para eles. O problema é que cada vez que Deus ajudava a nação, ajudava o seu povo rapidamente esquecia dele. Quando você lê lá em Gênesis, você vai ver que para esse povo sair de escravo a ter uma vida normal, porque no Egito o povo era massacrado, humilhado. Quando eles chegaram lá com José, a vida era maravilhosa. Podiam plantar, colhiam, comiam, se divertiam, tinham festas. Mas o Egito foi esquecendo de José. E a nação que ficou, aos passados dos anos, eles trabalhavam agora não mais para colher. Eles trabalhavam, entregavam 60% do que tinham para o Egito. E o que sobrava era para alimentar a sua família e comprar outras coisas. A opressão foi aumentando. Chegou um ponto que eles plantavam, colhiam tudo e entregavam para o Egito. E recebiam, se sobrasse, uma refeição por dia. O povo era massacrado, o povo era humilhado. Até que um dia Deus levanta alguém para tirar esse povo de lá. Moisés. Repita comigo. Moisés. Esse homem tira o povo do Egito e vai conduzir para a terra prometida. Durante esse período, Deus tira o povo de lá, Moisés atravessa o Mar Vermelho. E na decorrência do caminho, esse povo vai começar a reclamar de Deus. Deus tinha tirado eles de lá, estava levando para uma terra prometida, onde teria leite, mel, tudo do bom e do melhor. E nessa caminhada, o povo, quando saiu, já começou a questionar: Moisés, tu nos tirou do Egito, nos colocou no deserto e agora nós não temos água para beber? Moisés vai lá, fala com Deus, Moisés toca numa pedra, sai água, o povo já não tem mais sede. No decorrer do caminho, o povo começa a questionar: Moisés, a gente está com fome, e aí, para que o Senhor nos tirou de lá? Para nós termos necessidade e dificuldade aqui. A história continua. Moisés vai para Deus: Senhor, estão reclamando que não tem comida. Deus faz cair maná do céu, todos os dias pela manhã, o povo tinha o maná de Deus. Mas aí o povo começa a reclamar de novo: nós não temos carne, nós queremos carne. Deus manda codornas para alimentar aquele povo. E o povo mais uma vez começa a reclamar. Chega um dia que Deus diz: Moisés, eu não quero, eu vou matar todos, porque esse povo só reclama. Eles pedem uma coisa, eu dou, pedem outra, eu dou, mas vivem reclamando que eu vou matar. Moisés chega para Deus: Senhor, se o Senhor for matar todos eles, então risca meu nome do livro da vida. O que as outras nações vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito, não conseguiu cuidar, não conseguiu controlar e perdeu o controle sobre o seu próprio povo?
Aí Deus diz para Moisés: Moisés, esse povo, eu não vou matar eles, mas eles não entrarão na terra prometida. Por desobediência, por idolatria, por ser rebelde para Deus, o povo não conseguiu, exceto duas pessoas, Josué e Caleb. Repitam comigo: Josué e Caleb. E não seriam crianças, mas os adolescentes, de 20 anos para baixo. Todo o restante daquele povo acima, 3 milhões de pessoas, que viram os milagres do Senhor, viram o pão cair do céu, a pedra que saía a água, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Tudo porque eram desobedientes àquilo que Deus queria para eles. E Moisés estava conduzindo esse povo. Durante muito tempo levou, foram 40 anos. Um trajeto que leva 40 dias, se você fizer hoje a pé, caminhando, para quem está em forma, eles levaram 40 anos, perdidos pelo deserto, até conseguir chegar próximo de onde estaria a bênção deles. E quando Moisés chega e ele vê as campinas e vê o lugar abençoado, é quando Deus fala para ele: Moisés, tu está vendo, mas tu não vai entrar naquele lugar. E é nesse momento que a gente vê que Josué assume um compromisso muito grande. Josué agora está pegando um compromisso que era de Moisés, está sendo passado para ele. E diante desse compromisso, nós lemos o livro de Josué. Ele vai dizer, Deus começa a falar com Josué e diz assim: Josué, Moisés está morto. Agora chegou a sua vez de pegar essa nação, esse povo, e conduzir para a terra prometida. Quando Josué está diante dessa dificuldade agora, porque agora ele precisa parar para refletir de que maneira ele vai entrar dentro daquela nação. Quando a gente conhece agora a história e sabe por que esse povo está indo para lá, algumas coisas a gente começa a aprender com alguns princípios que Josué tem para nos ensinar. O primeiro deles: para se conquistar os seus sonhos, você precisa batalhar. Olha para o seu irmão do lado aí, diz para ele: para conquistar os seus sonhos, você precisa batalhar. Quando Josué tem agora o compromisso, a responsabilidade de conduzir aquela nação diante da terra prometida, tem alguns obstáculos que são os mesmos que nós enfrentamos hoje. Só que muitas vezes a gente não para refletir, não para ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus tem algo grande para nós, um projeto maravilhoso, existem etapas que a gente vai passando. Você já deve saber do que eu estou falando. Sabe aqueles probleminhas que você vai resolvendo? E quando você está próximo da vitória, parece que surge um problemão na sua vida. E aí você não sabe como enfrentar aquele problema. Uma coisa que Josué fez, ele ficou em silêncio e soube ouvir a voz de Deus. Porque sempre para nós irmos para o próximo nível, para realizarmos o nosso sonho, para chegarmos numa próxima etapa, nós precisamos parar e ouvir o que Deus tem para nos dizer. E quando eu estudava sobre essa ministração, eu tive que sentar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Porque inúmeras outras pessoas vão pregar sobre esse mesmo texto e vão te explicar de uma maneira diferente. Como eu disse no início, Deus vai te ensinando aos poucos. Porque se Ele te ensinar tudo, você não precisa mais dele e Ele deixa de ser Deus. Mas Deus, Ele quer estar com você na caminhada, no trajeto e lá no final, na realização do seu sonho, para você dizer assim: verdade, foi Deus que me trouxe até aqui. É a maneira que Deus vai nos conduzindo. E quando a gente aprende que para conquistar os nossos sonhos nós precisamos trabalhar, precisamos batalhar, para nós termos mudança, uma coisa a gente aprende com Josué: atitude e ação. Porque quando Josué começa e Deus fala com ele, Josué agora precisa conduzir essa nação para o outro lado. Só que Josué tem um problema. Lembra que Moisés teve que atravessar o Mar Vermelho? Eu não sei se todos conhecem a parte de Israel, mas para você ter vou usar uma coisa nossa prática. Imagine que nós aqui da Viegas queremos invadir o centro da cidade. Isso seria Josué querendo invadir e derrubar as muralhas do centro. Só que Josué tem um problema. Existe
o Rio Jordão separando. E não tem ponte para atravessar para o outro lado. E diante dessa dificuldade, Josué está falando com Deus, e Deus diz o seguinte: pega os sacerdotes, pega a arca da aliança, e os sacerdotes parem antes da água, antes do rio. Se você ler nas entrelinhas, vai dizer que a água era forte, ela estava cheia, e eles não tinham como atravessar para o outro lado. O mesmo milagre que Moisés fez das águas se abrirem, Josué agora também precisa fazer. Não é um mar vermelho, não é um mar muito grande, mas é um rio. O Rio Jordão existe até hoje, claro que ele é menor densidade, mas para se atravessar você não consegue. Imagine se você fosse passar, as crianças não teriam como sair do outro lado, então ele pega somente os soldados, que eram aproximadamente 40 mil, para cruzar para o outro lado. E Deus diz para ele: coloca os sacerdotes na frente com a arca da aliança, e quando eles tocarem na água, as águas cessarão, e todos poderão cruzar para o outro lado. Aqui a gente aprende uma coisa: quando Deus tem um milagre para você, o primeiro passo que você tem que dar, você precisa confiar em Deus. A pastora gosta muito de pregar sobre fé. Se você não acreditar, você não consegue muitas vezes dar nem o primeiro passo em frente. A fé, obediência, paciência, que é o mais difícil da gente ter hoje, vai ser o que vai te gerar perseverança para você conseguir a realização do seu milagre. Os problemas que a gente enfrenta hoje são muito diferentes. Uns têm problemas espirituais, outros têm problema no casamento, porque muitas vezes a muralha da sua vida é o inimigo dizendo para você: está na hora de se separar. Sua mulher já está velha, seu marido já está mais gordinho, a gente cria uma unção às vezes. Às vezes é isso que o inimigo começa a soprar no seu ouvido e você não percebe, ele fica só brigando, ela está só te incomodando, talvez ela está te traindo, ou seja, vai soprando coisas na sua cabeça. E muitas vezes essas muralhas nós precisamos enfrentar e derrubar. E o inimigo, ele é astuto, ele vai te dizendo aos pouquinhos. Aí muitas vezes, a gente vê o testemunho das irmãs. Às vezes você, marido, está em casa, a minha esposa não sai da igreja. Será que ela está fazendo alguma coisa errada? Será que ela está fazendo... Ou seja, a desconfiança muitas vezes faz nós questionarmos aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes Deus quer abençoar a nossa vida, quer nos dar algo além daquilo que nós imaginamos. Segunda coisa que nós aprendemos com Josué: além de atitude, ação, agir, Josué se calou para ouvir somente a voz de Deus. Quando a gente busca em Deus a sabedoria, numa pregação, numa ministração que você vai fazer, porque a Bíblia mesmo diz que quando você abre a boca, Deus vai te dar o que você precisa dizer, vai te dar os ensinamentos que você precisa estudar, buscar em Deus conhecimento, buscar a sabedoria necessária para você ser bem-aventurado. Mas muitas coisas só vão se preencher quando o Espírito Santo te dizer: fala isso, faça isso. Ou seja, para direcionar todos nós a aprender coisas além. Muitas pessoas têm um conhecimento enorme, mas não têm sabedoria para colocar em prática. Às vezes você tem um talento que Deus te deu e você está sentadinho num banco porque não tem coragem de fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. Aí você abate o seu ministério, você não vai para uma liderança que Deus te entregou e você tem medo de conduzir as pessoas porque vão falar mal, porque vão te questionar, porque vão dizer que você não é verdadeiramente preparado para aquilo. Hoje mesmo eu comentava com uma pessoa sobre algo bem interessante. Às vezes você tem um grupo, esse grupo tem 5 pessoas, ou 6, 7. Uma delas sempre se isola, se sente sozinha. Às vezes você coloca algo em grupo para que todos estejam participando, e se você não disser especificamente que aquela pessoa tem que estar presente, ela se sente retirada do grupo. Isso é errado? Não, é algo que está nela. Pode ter sido aprendido há muito tempo, ou pode ter sido muitas vezes por coisas que fizeram para ela, porque muitas vezes, hoje estou aqui no teclado, canto, mas e se chegar outro melhor do que eu? Vou dividir o espaço? Ou eu vou dizer: não, esse lugar é só meu? Ou vou abrir mão daquilo que eu faço? Cada um de nós tem uma atitude diferente.
Às vezes, muitas vezes, em algo que você cuida, porque Deus sempre te entrega algo para você cuidar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. E disso vai ser cobrado, mas o que você está fazendo para que aquilo a cada semana, a cada mês, a cada ano, você olhe para trás e seja melhor do que você foi no ano passado? Ou seja, nós temos que ver as muralhas, enfrentar elas, derrubar elas para que a gente chegue do outro lado. Outra coisa, imagine se você fizer da maneira errada. Quando Josué chegou diante, que ele atravessou para o outro lado daquele povo, Josué mandou 2 espias para ver como era a cidade por dentro. Essa cidade havia sido construída há muito tempo, e o motivo da construção dela é porque, como tinha o Rio Jordão, ficava as muralhas, o Rio Jordão passava próximo, e ao fundo, de onde ficava esse local, tinha o Mar Morto, que é um mar que, como ele era muito salgado, até alguns dias atrás não existia vida, tá? Mas foi comprovado. Tem uma mulher brasileira que eles fazem documentários e foi comprovado que tem vida, é uma profecia bíblica sobre este lugar. E animais vinham para tomar água, e ao eles beberem, em seguida eles tinham fome, e muitas vezes eles atacavam as pessoas dessa região. E ao fazer isso, eles construíam muralhas para se defender tanto dos animais quanto das pessoas de outras nações que poderiam invadir Jericó. Ou seja, as muralhas eram bem protegidas, só que muitas vezes pessoas tentavam invadir, fazendo rachaduras nos muros ou tentando por baixo, onde a muralha muitas vezes cedia e abria brechas. Quando Josué olhou para aquilo, ele foi buscar em Deus sabedoria. Em quem você busca sabedoria? Nos homens ou em Deus? Em Deus. Se ele tivesse buscado sabedoria dos homens, o que Josué teria feito? Tentado entrar pelos portões, ou tentado arrancar algumas pedras para tentar entrar, ou como muitos já tinham feito e fracassado, entrar por baixo das muralhas. Ou seja, quando nós não buscamos em Deus conhecimento do nosso propósito, da nossa promessa, a gente muitas vezes para pelo caminho. Às vezes é a sua casa que você começou a construir e você não terminou. Às vezes é seu ministério que você está batalhando há 3, 4, 5 anos e você não consegue dar o próximo passo. Aí você vai olhar na sua casa alguém que você muitas vezes vai dizer que falar da minha casa, eu me entristeci, abandonei. Ou você tem um ministério e as pessoas estão te dizendo que você não é capacitado, você não tem habilidade, realmente é assim, as coisas não vão dar certo. Ou às vezes você tem a sua própria família que tem fracasso, seu filho briga com você todos os dias, ou às vezes aconteceu de algum outro amigo incentivar ele e acaba caindo nas drogas, e você agora tem a dificuldade de tirar de lá. Quando Deus pegou esse povo, Deus queria levar para um lugar abençoado, onde todos tivessem tranquilidade de vida, um lugar para morar, onde, por exemplo, quando fossem fazer as alimentações, como aquela nação fazia, era um forno central e onde todos se alimentavam juntos. Hoje somos todos muitas vezes separados, cada um come a sua alimentação, mas ali, aquela nação, o propósito de Deus era algo muito além do que eles esperavam. E aquele povo, quando eles chegam, Josué agora pega o conhecimento de Deus. Senhor, como é que nós vamos derrubar essas muralhas? Eu imagino que todos ali já tinham dado os piores conselhos. Vamos entrar pelos portões. Eles derramariam óleo quente e matariam todos. Podemos nos aproximar, as flechas matariam eles. E Deus usa de algo tão simples. Durante 6 dias eles fazem as voltas nas muralhas. Durante aquele período ninguém falava nada. O silêncio muitas vezes é quando Deus está tentando te dizer algo. Porque às vezes nós, Senhor, eu quero um milagre para a minha vida, Senhor, me dá a resposta. E parece que Deus se cala. E Deus instruiu, fiquem em silêncio, ninguém fala nada. Apenas obedeçam. Quando Deus te der um propósito na sua vida, quando Deus te chamar, quando você entender o seu chamado, o seu propósito de vida, você vai ver que muitas vezes Deus se cala. É um período em que você começa a estudar, buscar, se preparar, para que no momento em que a muralha cair, você esteja pronto para o próximo passo. E agora Josué, uma das coisas que ele faz, que nós precisamos fazer.
Quando aquele povo cercou a cidade, o inimigo não tinha mais como se alimentar. O inimigo não tinha mais como pegar a água do Jordão e levá-la para dentro. Não tinha como buscar alimentação para alimentar o seu povo. Ou seja, quem você alimenta mais na sua vida? As coisas do mundo ou as coisas espirituais? São várias coisas que Deus vai nos dando alguns princípios. Porque quando nós estamos escutando louvores, buscando na palavra, buscando conhecimento de quem estuda a palavra, aquilo nos alimenta para que nos momentos de dificuldades, Deus nos dá conselho. O Espírito Santo não vai vir pessoalmente te dizer algo, ele vai usar a Bíblia, a palavra para te dizer. Mas se nós nos alimentarmos do que o noticiário nos ensina, do que a televisão nos ensina, aquilo, quando você tiver um problema, você vai se recordar, é verdade, o mundo está em crise, os problemas financeiros estão aí, e se você olhar para o outro lado, Deus está te dizendo, como disse para Josué, seja forte e corajoso. E Deus fala isso 2 vezes, porque quando Moisés morreu, e Deus, olha Josué, tu precisa ser forte e corajoso, porque é essa nação que tu vai levar para o outro lado. E Deus ainda diz pela 2ª vez, seja forte e muito corajoso. Ou seja, precisamos estar firmes naquilo que Deus tem para nós. Uma coisa, se Deus desse para nós coragem e desse força, era fácil. Mas é uma coisa que Ele não vai nos dar, porque nós temos que exercer isso. Força e coragem é com nós, como a missionária falou no início. O que é possível, nós temos que fazer. O que é impossível, Deus faz. Mas aquilo que tiver possibilidade de ser feito, é você que precisa dar o próximo passo. Se o filho está nas drogas, vai lá, conversa com ele, é sua tarefa. O Espírito Santo é que vai convencer ele dele abandonar aquilo tudo. Às vezes você tem um problema em casa com o filho, uma briga, problema conjugal, você está se separando. O seu passo, pedir perdão. Pede perdão para o seu cônjuge, vai conversar com ele e entrega para Deus. O impossível, Deus faz, mas o possível é você. Tem coisas que não é a oração que vai resolver, tem coisas que é a atitude que vai fazer. Muitas vezes nós oramos por um problema, você orou, entregou para Deus, Senhor, meu problema é esse. Amém. Próximo passo, atitude. Oração, como diz, orar é falar e ação, que é você colocar em prática aquilo que deve ser feito. E assim Deus vai falando com nós e nos instruindo a cada passo. Outro detalhe interessante, quando Josué conseguiu pegar aquela nação e preparar para que as muralhas caíssem no 7º dia, eles deram as 7 voltas, as muralhas ruíram, aquele povo entrou dentro daquela cidade e tudo foi destruído. Se você ler nas entrelinhas, continuar o texto de Josué, você vai ver que na próxima batalha, aquele povo que guerreou, que venceu, que estava leve, feliz, por uma pessoa, cometeu um pecado e levou algo que não deveria. Na próxima batalha que eles têm, que eles estavam tão felizes, você vai ver que aquela nação acaba perdendo em muitos modos, por causa da idolatria. E muitas vezes nós precisamos entender que quando Deus está com nós, Ele não divide o seu coração com ninguém. Deus quer uma nação, quer um povo, quer nós servindo e adorando somente a Ele. E aquele povo se dividia, eles colocavam um Deus e outros deuses junto, como você vai ver que nas muralhas de Jericó, aquele povo que estava lá dentro, eles adoravam outros deuses. E a nação, nós, adoramos um Deus que está sempre conosco. Um Deus que nos guia, que nos conduz. Se nós sairmos daqui para casa, Deus está junto com nós. Se você sair daqui e fazer outra atividade ministerial, Ele está com você. Se você estiver em casa, passeando, se divertindo com a sua família, Deus estará com você. Ou seja, é um Deus que Ele quer um povo justo, um povo honesto, um povo que ama a Deus acima de todas as coisas, aonde todo pobre, toda pessoa que tem dificuldade, ela tem o seu direito, ela tem o seu dever, mas existe a presença e a essência de Deus dentro dela. E quando nós paramos para ver as muralhas, ver as dificuldades que o povo enfrenta, como eu tinha dito no início, muitas vezes cada um de nós tem um problema e uma muralha diferente. Eu não sei qual é a sua, mas hoje, quando você passar pela muralha, você precisa dizer: Senhor, o meu objetivo é esse. Quando eu derrubar essa muralha, Senhor, existe algo que eu preciso fazer.
Eu vou enfrentar os problemas, eu vou enfrentar as dificuldades, mas eu vou chegar aonde eu quero chegar. Ou seja, coloque o seu sonho para Deus e permita que Deus coloque o sonho dele dentro do seu coração. É quando você vai entender propósito de vida com chamado. É a única maneira da sua vida decolar com Deus. Porque às vezes Deus tem um chamado para nós e nós fazemos de tudo para que aquele chamado não se cumpra. Nós fazemos de tudo para que na vida dos outros tudo dê certo. E quando chega na nossa vez, parece que as coisas não acontecem. E no dia de hoje, a ministração que foi falada, você possa guardar essa palavra. Deus sempre vai te chamar para algo muito maior do que aquilo que você colocou para Ele. O seu sonho, o seu projeto, a sua vontade de vida, saiba que Deus está sempre com você. E não permita que ninguém, muitas vezes por você buscar conselhos errados, permita que coloquem pedrinhas ou afundem o ministério seu. O chamado de Deus para a sua vida, não existe ninguém que possa te impedir, exceto você mesmo. Ou seja, Deus sempre tem algo além, algo maior para cada um de nós. E os 4 princípios que nós precisamos, repita comigo: fé, obediência, paciência e perseverança. São 4 coisas fundamentais para que as muralhas caiam e o seu propósito de vida e o seu projeto de Deus seja cumprido na sua vida. Amém? Para nós não tardarmos, vou passar